As sementes que me deste que não eram para guardar, pus no chão. Irmãos e irmãs em Cristo, mais uma vez estamos reunidos hoje para analisar, abordar, refletir nesse 11º domingo do tempo comum. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 13 de junho de 2021. O Evangelho é de Marcos, no capítulo 4, versículo de 26 a 34. E diz o seguinte: naquele tempo, Jesus diz à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como o grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. E quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. E estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhe falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse domingo vamos um pouquinho, como é o nosso costume, você que está nos acompanhando e lendo conosco, meditando, vamos refletir aqui nesse grupo de reflexão bíblica, que faz da Páscoa, mas esse grupo de reflexão bíblica. Vamos analisar um pouquinho, ouvir algumas perguntas e mais adiante. Padre, a palavra diz que o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra, aí ele dorme, acorda, noite e dia, enquanto a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como acontece. Isso quer dizer que o reino de Deus é um mistério? É verdade, o reino de Deus é um projeto. O reino de Deus é um projeto em construção. Ele está presente, mas ele está sempre por vir. Ele é por vir. Então, quando diz aqui, é como alguém que espalha semente na terra. A semente por si mesma aparece ali, mas a semente é uma semente que vai gerar outra coisa. É um devir, quer dizer, algo que vai gerar mais, que vai produzir mais, que tem um futuro. Por isso diz, e na sequência, a terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem as espigas e por fim os grãos. Olha como cada etapa que vai ser gerada a partir daquela semente. Mas quando nós olhamos a semente, nós não enxergamos as folhas, não enxergamos as espigas, mas está embutido naquilo lá. E dorme dia e noite, o poder do reino está dentro daquela semente. A semente traz uma potência, uma força tão grande dentro de si mesma. Por isso, se é preciso de um homem, está para pôr lá na terra, uma terra boa. Depois ele pode dormir, pode acordar, pode fazer o que quiser. A semente por si mesmo, com a sua força interna, vai fazer com que o resto aconteça. Então, o que Jesus quer dizer para nós? Fazemos a nossa parte. E Deus, pela própria força, vai fazer o resto. Mas nós precisamos ser aquele que planta a semente, jogar a palavra. O resto, nos corações das pessoas, Deus vai trabalhar, sem que
muitas vezes nós soubéssemos o que Deus está fazendo. É mistério? É o mistério daquilo que Deus vai fazer nas pessoas e nós aparentemente não sabemos. Mas é a potência, o poder de Deus que está ali naquela semente que é hoje a palavra de Deus. Padre, na palavra de hoje e em outras passagens, Jesus compara o reino de Deus a sementes. Por que ele sempre faz essa analogia? É verdade, Jesus muitas vezes, como você aí lembrou, Jesus fala da linguagem do campo, a linguagem da agricultura, porque era um homem do campo, um homem da roça, então falava a linguagem que o homem do campo podia entender. E o homem de campo vivia da agricultura e do plantio. Esse plantio parte da semente. Claro que nós temos ali planta algumas coisas que vêm por mudas, mas Jesus fala aqui da semente. A semente ele tem esse processo de germinação, de tanto mais. Então, Jesus, todas as vezes, usando essa linguagem, vai dizer algo crescente. Começa pequeno e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até chegar a uma fase madura. Então, e quando chega na fase madura, a colheita. Ele diz aqui, o homem mete a foice, e corta, quer dizer, o fim do tempo. Vai chegar o fim do tempo, Deus vai ter que julgar, quer dizer, colher o fruto do que nós já fizemos. Mas a semente, nós somos, o que está dentro de nós é plantado, e plantado vai dar mais fruto para o futuro. Essa linguagem do campo, essa linguagem que tem que nos orientar. Jesus talvez usaria uma outra linguagem, hoje talvez de internet, de computação, no tempo de hoje. Mas como é a linguagem do campo, da sua época, ele está usando essa linguagem aí. É a cultura deles, né? Exatamente a cultura dele e o momento mais fácil para as pessoas entenderem. Bem que nem sempre eles entendiam, mas faz questão de usar a linguagem do campo, daquela cultura. Padre, por que em multidão Jesus falava em parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, ele explicava? Olha, Jesus, primeiro que a linguagem de parábolas, nós percebemos que é uma expressão muito cultural, muito cultural. As pessoas sempre usaram, eu hoje ainda em muitos lugares, usa essa expressão de parábola, uma linguagem de imagem, de símbolos. Para falar uma coisa, usa uma imagem, uma metáfora. E quem é muito acostumado, quem pode perceber, entende do que está por detrás daquela outra expressão de imagem que está sendo usada. Mas ele diz, olha, usava essas parábolas, usamos para representá-lo, e mais para frente vai dizer, para quem puder entender, usando muitas parábolas, começa conforme eles podiam compreender. Se eles podiam, como ele podia compreender, outros não compreendiam. E dentro desses outros que não podiam compreender, os discípulos também tinham dificuldade. Por isso que Jesus precisava, quando estava a sós com o discípulo, explicar direitinho para eles. Porque Jesus estava formando os discípulos para fazer as vezes dele. Eles usariam as mesmas expressões, falaria para os outros, ele deveria ser capaz de poder explicar do que eles estão falando. Então, a explicação de Jesus para eles é uma maneira de amadurecê-los, de prepará-los, de deixá-los mais competentes, mais habilitados. Aí eles podem falar como... E somos nós, igreja, somos as formações que nós fazemos. Convida para uma formação de catequista, uma formação de liturgia, uma formação do dízimo. E nós aprendemos muitas expressões, muitas coisas para falarmos e já sabendo o que é, porque nós vamos ser interrogados. O que isso significa? Se ninguém explicou, também ficaremos perdidos. Então Jesus já estava preparando os discípulos para a própria missão,
com a mesma linguagem, um pouquinho mais aperfeiçoada. Então, aqui nós, hoje, continuamos a missão do Cristo Jesus. Somos igreja em missão para evangelizar. Que Deus nos ajude para que o coração, a palavra de Deus entre no coração de cada um de nós. Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Ele que é Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Se receber